A ufologia é a área do conhecimento humano que trata de investigar tudo aquilo que é relacionado a objetos voadores não identificados. O ufólogo nada mais é do que um investigador. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o tato explica. Para entender melhor como funciona o trabalho de um ufólogo, teremos que voltar no tempo, mais precisamente no ano de 1947. No dia 24 de junho, o piloto americano Kenneth Arnold avistou 9 objetos em formação numa velocidade absurda. E foi Kenneth que usou pela primeira vez a expressão Flying Saucers, ou pires voador, aqui no Brasil mais popularmente conhecido como disco voador. Bom, e tudo isso aconteceu no mesmo ano da queda do disco voador de Roswell, o que chamou muito a atenção da opinião pública. Foi então que os militares americanos passaram a investigar os avistamentos de UFOs, ou OVNIs. E foi mais ou menos aí que começou o estudo da ufologia. Os Estados Unidos investigam os OVNIs há mais de 70 anos. No meio militar, o Chile e o Uruguai têm organizações governamentais militares que se dedicam aos estudos ufológicos. E a Força Aérea Uruguaia investiga o fenômeno ufológico há pelo menos 50 anos. O Chile há 40 anos. O Brasil, desde 1954, foi o primeiro país no mundo a reconhecer que os discos voadores existem. Isso foi divulgado, inclusive, em noticiários. Atualmente, não existe nenhuma instituição oficial que investiga o fenômeno OVNI no Brasil, mas desde 2004, gradualmente, a Força Aérea Brasileira liberou pelo menos 20 mil documentos e fotos relacionadas a OVNIs e já estão disponíveis no Arquivo Nacional de Brasília. Junto com esses documentos, estão ali pelo menos 200 fotos da Operação Prato, entre outras ocorrências. E todos esses documentos são públicos, você pode consultá-los inclusive na internet. Está tudo disponível lá, fotos, documentos oficiais, tudo liberado pela Aeronáutica Brasileira. Bom, geralmente um ufólogo ele investiga os acontecimentos relacionados a avistamentos, a possíveis pousos de naves extraterrestres, os famosos crop circles, que são chamados de agroglifos, ou aqueles desenhos em plantações. Investigam também possíveis quedas, como em Roswell, em Varginha, ou até mesmo a mais recente em Magé, Rio de Janeiro. Mas para ser um ufólogo é preciso ter a mente aberta, ter conhecimento em várias áreas, como por exemplo a climatologia, para se ter conhecimento sobre clima e suas características, e os eventos naturais, para não confundir fenômenos naturais com avistamentos ufológicos. É preciso entender um pouco de astronomia, entender o mapa das posições dos astros, suas rotas e comportamentos, e não confundir isso com um OVNI. Saber disso tem muita importância, de um avistamento real ou não. Ter uma noção básica de biologia também é muito importante. Organismos vivos e suas estruturas, origem, bem como suas reações com o meio ambiente. É preciso também que se tenha uma noção de física para se ter conhecimento das leis do universo, matéria, energia e suas interações. Para se tornar um ufólogo, é preciso uma certa dose de ceticismo. Desconfie sempre. Buscar outras explicações possíveis dentro da ciência. Mas mesmo assim, fique com o pé atrás. A internet é uma fonte de muitas inverdades, muitas teorias da conspiração, e ser um pouco cético quanto a tudo que se vê na internet e se basear em explicações lógicas é o melhor caminho a ser tomado. Se faz prudente sempre desconfiar.
Uma das coisas feitas por um ufólogo é investigar os avistamentos, tomando depoimentos, filmando ou fotografando vestígios deixados como locais de pouso e etc. Durante a tomada de depoimento, exige também uma certa psicologia, fazendo uma leitura corporal, filmando os possíveis depoimentos ou gravando, buscando a verdade sobre os relatos e classificá-los. Tudo precisa ser arquivado, material para estudo posterior ou em caso de uma coincidência entre casos ou novos avistamentos de pessoas que já deram depoimentos, por exemplo. Os equipamentos usados por ufólogos não se limitam a blocos de anotações, fotos. É claro que uma câmera profissional ajuda muito. Em essencial, lupa, pinça, embalagens para coleta de possíveis pistas, bússola. É bom também ter um contador Geiger para medir as radiações ionizantes no possível local de pousos, por exemplo. Régua, trena, mapa para tirar amostras de terras de possíveis locais de pouso. Luvas, embalagens para coletar possíveis pistas. Entre outras coisas, recolher as filmagens ou fotos originais de um possível avistamento, para posteriormente se fazer uma análise com um profissional para determinar a veracidade das tais fotos ou filmagens originais. Para quem vigia os céus durante o dia ou a noite, é muito importante que se tenha em mãos um binóculo potente, uma câmera profissional de preferência, um bloco de notas para anotar horário, clima, posição, trajetória e detalhes como frequência, cor, tipo de luz, etc. Tudo anotado. Um bom ufólogo detecta fraudes e aponta erros de fatos enganosos e sobre teorias absurdas, através de laudos e investigações apuradas, tanto de filmagens, fontes ou em loco. Devido ao enorme aparecimento dos últimos anos, relatados por diversas testemunhas ao redor do mundo, o assunto sempre está em alta. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de diâmetro e são estimadas em torno de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Estudos recentes determinam que pode haver até 3 trilhões de planetas na nossa galáxia. Estima-se que a idade do universo gira em torno de 13,8 bilhões de anos. Já o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Não é difícil de imaginar na nossa galáxia um planeta com uma civilização 1000 anos à nossa frente em termos tecnológicos. Talvez essa tecnologia fosse incompreensível para nós, seres humanos. Recentemente, os cientistas já registraram mais de 4.200 exoplanetas encontrados na nossa galáxia. Destes 4.200 planetas, muitos estão na chamada zona habitável. A ufologia é considerada uma pseudociência. São levados muito a sério por muitos no meio acadêmico. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais fáceis, o tato explica.